Olá, Eutonautas! Hoje vim gravar um vídeo aqui no celular rapidinho para falar sobre dois filmes. Os dois ainda estão em cartaz e eles têm muitas coisas em comum, por isso que eu escolhi falar dos dois juntos, mas o principal é que os dois contam histórias reais, eles são baseados em histórias que realmente ocorreram, e eu acho que é aí que está verdadeiramente a força do filme. São dois filmes bons, mas que narrativamente não tem nada de fantástico, nada de muito inventivo, então, acho que seriam filmes facilmente esquecidos se eles não contassem uma história tão boa, o que não é o caso. A história real aqui é muito boa, ela é muito poderosa, muito forte, e isso dá mais peso para o filme. Os filmes são Luta por Justiça, que em inglês é Just Mercy, e o Dark Waters, que foi traduzido como Preço da Verdade, mas eu vou chamar de Dark Waters porque devem existir uns 15 filmes no Brasil chamado Preço da Verdade. E os dois filmes também me fizeram refletir sobre isso da história real. Se quando filmes são baseados em histórias reais, quando eles estão narrando histórias reais, se isso não torna eles naturalmente mais fortes. O cinema é o principal aspecto que ainda prende muito o narrador e que ainda prende muito o espectador, ainda faz as pessoas ficarem muito admiradas com a história, é o fato de realmente ter uma boa história, de contar uma história que seja envolvente. E a gente tem muito material para isso na realidade. E eu acho que o incrível desses dois filmes e de muitos filmes que são baseados em fatos reais é que eles contam coisas que são tão incríveis que se fosse um roteiro original criado do zero, a gente acharia inverossímil. A gente acharia que aquilo, não, até parece que uma coisa dessa aconteceria. E no caso desses dois, o que é tão incrível é revoltante, assim. Os dois falam sobre casos de violações de direitos humanos e de opressão, e opressão que ocorre muito até hoje. Ambos são histórias bem recentes, aconteceram dos anos 90 para cá, mas que a gente vê acontecendo aí com frequência nos noticiários. E ambos falam sobre sistemas de opressão que desumanizam as pessoas, né? No caso do Luta por Justiça, fala-se sobre esse sistema judiciário penitenciário que trata principalmente os negros nos Estados Unidos como que não trata eles como seres humanos, e o Preço da Verdade, o Dark Waters, fala sobre o capitalismo, sobre as grandes corporações que não enxergam os humanos que elas tanto prejudicam. E os dois filmes também têm em comum que eles são protagonizados por advogados, e os advogados que tornaram essas histórias reais, né, que são os protagonistas que fizeram essa história acontecer. E o Luta por Justiça ele é dirigido pelo Destin Daniel Creston, ele já tinha feito Temporário 12 e O Castelo de Vidro, ambos são protagonizados pela Brie Larson, que também está nesse filme, mas aqui o protagonista é o Michael B. Jordan, que é o Brian Stevenson, um advogado que depois de se formar em Harvard, ele vai trabalhar no Alabama, onde ainda existe pena de morte, e ele funda uma organização chamada Equal Justice Initiative, que no começo é só ele e a personagem da Brie Larson nessa organização, que eles vão defender esses condenados ao corredor da morte que não têm dinheiro, não têm condições de arcar com uma boa defesa. E ele pega vários casos, mas o filme foca principalmente no caso do James Fox, que é um homem negro acusado de matar uma garota branca de 18 anos, mas tudo que a justiça tem contra ele é um depoimento que é extremamente falho, não há nenhuma prova contra ele, ele tem álibis muito fortes, ele tem argumentos muito fortes que obviamente provam que não foi ele que cometeu o crime, mas é um estado, é um país no qual as pessoas são julgadas principalmente pela cor das suas peles. E para mostrar esse racismo estrutural, né, esse advogado negro que sofre preconceitos e enfrenta problemas para defender esses personagens, principalmente negros, o filme se passa na cidade da Harper Lee, é a realidade, mas é uma ironia e uma grande hipocrisia, porque a Harper Lee, para quem não sabe, ele escreveu O Sol é para Todos, que é um dos grandes clássicos da literatura dos Estados Unidos. É um livro da década de 60 que foi adaptado para o cinema no ano seguinte e conta a história de um advogado branco que vai defender um homem negro acusado de estupro e que o homem negro ele é inocente, mas esse advogado começa a enfrentar vários problemas por topar defender esse homem. E é um filme e um livro muito bonito, assim, ele é narrado muito do ponto de vista das crianças, então é bem lúdico. Mas, enfim, as pessoas idolatram a Harper Lee, que é a escritora desse livro, que é branca, nessa cidade, falam muito sobre ela, mas parece não ter aprendido nada sobre a história da Harper Lee, de não olhar os outros com diferença pela sua cor da pele. Então é quase como que um remake de O Sol é para Todos aqui, porque a gente está vendo mais ou menos a mesma coisa acontecer, a história se repetir, as pessoas
parece que não aprendem com a história e continuam tratando pessoas negras como se elas tivessem menos valor. Inclusive, acho que há um paralelo entre a Harper Lee e a personagem da Brie Larson aqui, que é a personagem branca que tenta defender os negros nessa cidade, mas que, diferente da Harper Lee, ela não é respeitada porque ela está defendendo pessoas reais que são subjugadas por essa sociedade. E eu acho que a hipocrisia que também está muito no fato de que eles estão no corredor da morte e a gente acompanha um desses condenados indo para cumprir a sua sentença de morte. É uma cena bem forte. E eu acho muito hipócrita e muito irônico também que eles tratam o negro como branco, que eles tratam ele com o devido valor, com o devido respeito, apenas quando ele está prestes a enfrentar a morte. Então mostra o quanto essas vidas são desvalorizadas para aquela sociedade. O único momento em que a pessoa é tratada com o devido respeito é no momento da sua morte. Não é um grande roteiro, eu acho que ele tem bastante coisa bem clichê, principalmente as cenas de tribunais, de tribunal são bem clichê, tem aquela clássica cena da mulher, a personagem da Brie Larson olhando orgulhosa pro homem, depois de ele ter feito o discurso dele. Eles introduzem, por exemplo, uma fita que é muito importante na história e depois ela some, ela não é mais usada em nenhum momento, e se é por alguma questão jurídica, eles deviam ao menos ter explicado, porque simplesmente parece mal resolvido. Mas ele é muito eficiente em mostrar esse link com os dias atuais em pequenas coisas. Então, eles mostram como os negros nos Estados Unidos são tão acostumados a serem tratados dessa maneira terrível pela justiça que eles já agem dessa forma. Então, tem dois personagens negros parados por carros de polícia no filme. Os dois, assim, são parados, já levantam as mãos, narram tudo que falam pro policial, já falam sobre apresentar os documentos imediatamente. Então, são pessoas que são treinadas a, a esse modo de sobrevivência como se elas estivessem numa guerra desde sempre, né? Um desses personagens, por exemplo, ao ser parado e perguntar que crime cometeu, tem que ouvir do policial, a sua sorte é que eu tô deixando você sair. A gente tem que ouvir um outro personagem falar que eu me importo com a vida dos outros, mas eu tenho que pensar na minha sobrevivência. Então ele tem coisas que são muito reais, muito dos dias atuais, isso é bem pesado. E eles mostram como isso é algo que eles já estão tão acostumados que isso cria uma união triste, assim, sabe? Então, a gente vê, por exemplo, que as algemas vão passando de pai para filho aqui, né, nessa sociedade extremamente racista, e que há essa conexão entre eles, tanto nos momentos de dor, quanto nos momentos de vitória, de liberdade, porque um entende a dor do outro. Então, a gente tem duas cenas de panelaços, né, porque eles fazem panelaços por motivos reais, né, Brasil? E as duas cenas são bem opostas. Uma é para mostrar que as pessoas estão juntas no momento da dor e a outra é para mostrar que as pessoas estão juntas no momento da vitória. Então ele é um filme bem poderoso, por isso ele é bem mais emocionante que o Dark Waters, que é um filme um pouco mais frio. E acho que o principal dessa emoção vem dessa cena que eu falei do preso caminhando em direção à sua morte, né, à execução da sua pena de morte, que é uma cena que lembra muito o Green Mile, que é A Espera de um Milagre, acho, a tradução no Brasil, mas eu acho ela menos corajosa, assim, porque ela prolonga para fazer você chorar mesmo, mas na hora que ela tinha que vir para chocar, ela não vem. Mas é sobre essa coisa de prolongar. Vou aproveitar isso então para entrar no Dark Waters, porque eu acho que esse é um dos problemas do filme, começando pelos problemas. Acho que ele é um filme que se estende mais do que precisava. O Dark Waters ele é dirigido pelo Todd Haynes, que é um diretor que eu gosto muito. Ele dirigiu Carol e Não Estou Lá, então acho que ele tem maneiras muito delicadas e diferenciadas de narrar. E ele é baseado num artigo do The New York Times e conta a história real do advogado Rob Bilott, que era um advogado que defendia grandes corporações, até que um dia um fazendeiro da sua cidade natal, no West Virginia, um outro estado, né, bem preconceituoso, vai procurar sua ajuda, porque ele diz que a DuPont, que é uma das maiores empresas químicas do mundo, na época do filme era a maior do mundo, né? O filme se passa no final da década de 90. Ele alega que ele mora perto de uma propriedade da DuPont e que eles estão envenenando a água e que a água está matando seus animais e tudo. E aí ele vai fazer esse favor inicial, né? Até porque o cara conhece a família dele e tal, mas ele acaba se envolvendo demais nessa história e a história cresce absurdamente. Ele acaba descobrindo o que
a empresa está fazendo não apenas com essa propriedade e a água desse local específico, mas com a população mundial. Então, a lentidão dessa narrativa, ela, em certo ponto, ela é bastante importante para mostrar a dimensão disso, não só para aquele personagem individual, mas para o mundo, porque ele começa pesquisando o que tem de problema numa propriedade e ele acaba fuçando e descobrindo que pessoas como eu e você, ainda hoje, aqui no século XXI, somos envenenados por essas empresas. E eu fui pesquisar depois o filme e realmente é verdade. Essas empresas químicas, elas estão no mercado que meio que se autorregulam. Se depois houver denúncias e descobrirem realmente, depois de várias investigações, que há algum problema com uma substância química, aí sim ela vai ser regulada e as empresas têm que fazer alguma coisa a respeito, mas isso pode levar anos e até então já ter milhares de pessoas envenenadas, eles não são obrigados a fazerem teste por anos antes de lançar um produto. Então, basicamente, todos nós somos envenenados. Mas essa lentidão também é importante para mostrar a dimensão pessoal dessa história. Ele é um advogado que trabalhava do outro lado, trabalhava defendendo as empresas, e ele passou a ficar completamente obcecado com essa causa, e ele arriscou tudo por isso. Ele arriscou a família, ele arriscou o emprego, ele perdeu dinheiro, ele quase perdeu o casamento para se dedicar a essa história. Então, essa lentidão, em certo ponto, ela é importante para isso, assim, para dar essa dimensão que começa em algo pequeno e vai virar algo gigantesco. Mas tem muito tempo morto mesmo no filme, assim. O personagem vai andar de uma sala a outra, a gente vê esse personagem andando de uma sala a outra, ele vai abrir uma porta e caminhar até o final da sala, a gente vê isso. Então, são coisas que são facilmente cortadas e que não foram. Então, isso é um pouco cansativo no filme, e algo que acho que também faltou é mostrar o que levou a essa motivação, assim, porque o fato inicial, ele ter feito um favor lá pro fazendeiro, porque é da cidade dele, conhece a família, beleza, e o fato dele ter ficado tão intrigado depois que descobre, né, que é algo muito maior do que ele pensava, ok, mas o que levou ele a começar a cavucar tanto, sendo que ele normalmente defendia o outro lado, o que levou o escritório dele a também arriscar perder clientes, né? Afinal, você está indo para o lado que você normalmente não está acostumado. São advogados idealistas, antes mesmo de saber que existe um ideal por trás daquela causa, sabe? Então, acho que faltou um pouco disso, assim, faltou mostrar um pouco mais dessa motivação pessoal do personagem. Então, embora não seja um filme, né, tão grandioso, tão incrível quanto, me lembrou um pouco do Irlandês, nesse sentido de contar uma história que dura anos e vai se desenrolando em algo muito maior do que a gente imaginava no início. E também porque o Mark Ruffalo deveria ter 30 e poucos anos no início do filme e ele não parece ter menos de 50, então é meio que, né, mais ou menos a mesma coisa que acontece com o personagem do Robert De Niro no Irlandês. O que eles põem, né, do real nesse filme é sobre o uso do PFOA, que eu também posso chamar de C8, que é uma substância extremamente tóxica, porque uma vez que ela entra no nosso corpo, ela nunca mais vai sair, ela pode desencadear várias doenças. E a Dupont acabou envenenando, tipo, 90% da população com essa substância, não só a Dupont, mas outras empresas químicas também, principalmente com o Teflon. Então, o principal aprendizado desse filme: não usem mais panelas com Teflon. Mas ele também traz algo que o Luta por Justiça também traz, que é fazer a gente lembrar do real. Então, por exemplo, me lembrou muito o caso da Samarco, né, que cometeu um crime ambiental, e que, assim como no filme, mesmo ela cometendo esse crime ambiental e sendo muito falado na época, depois de um tempo, outras notícias vêm, as pessoas esquecem e isso acaba ficando por isso mesmo, a empresa acaba ficando impune, pagar as multas é mais barato do que o lucro que ela tem com essas merdas que eles causam, então eles podem se dar ao luxo de vez em quando, cometer essas atrocidades contra o ser humano. E outra coisa que me lembrou também é que a Dupont era a principal empregadora na cidade onde se passa a história. Então, mesmo as pessoas estando sendo contaminadas por elas, as pessoas ainda defendem por causa disso. Não, mas é uma boa empresa, ele é o principal empregador, eles pagam bem as pessoas. E a gente vê essa lógica acontecendo com muitas empresas no Brasil, né?
Bom, a direção do Luta por Justiça não é nada espetacular, assim, nada que de muito destaque, mas eu gosto de como ela trabalha muitos closes e de como ela usa muito o branco, as cores claras, que acabam tornando as peles negras mais evidentes, assim. Então, isso ressalta como a população vê aquelas pessoas, né? E já a direção do Todd Haynes, como sempre, eu acho que ele é um diretor muito bom. E aqui nesse caso ele está sempre encurralando os personagens, então chega a ser claustrofóbico o filme, assim, o quanto você vê os personagens por frestas ou sempre muito envolto de documentos, porque ele está falando sobre essas pessoas trabalhando sob pressão. E ele também tem uma paleta meio que esverdeada, assim, que dá uma artificialidade pro filme, tira a vida, não parece natural, que também tem muito a ver com o tema que ele está tratando. Em relação às atuações, eu gosto muito da atuação do Mark Ruffalo, do Dark Waters, né? Acho que ele é um ator bastante experiente, ele consegue passar essa meio que o peso dessa vida desse cara que não tem mais vida pessoal, que ele vive em função desse trabalho, apesar de ter esse problema que eu já falei do filme, de que ele não parece ter 30 anos de idade em momento nenhum, e é uma clara diferença de idade muito grande entre o personagem dele e da Anne Hathaway, que interpreta a esposa dele, e na vida real não há, então fica um pouco esquisito. O Michael B. Jordan, no caso do Luta por Justiça, eu acho que ele é um ator que ainda está começando, então acho que ele ainda tem algumas limitações, acho que ele é muito clichê em muitos momentos do filme, mas o grande destaque eu acho que é o Jamie Foxx, né, que é o ator coadjuvante, ele inclusive foi indicado ao SEG como ator coadjuvante por esse papel, e ele realmente está muito bem, assim, o peso que ele dá pro personagem, a tristeza daquela vida, mas ao mesmo tempo quanto aquele homem é orgulhoso. Acho que ele faz isso super bem. Mas eu acho que em ambos os casos também as mulheres poderiam ter sido melhores aproveitadas. Assim, as duas personagens são muito importantes como mulheres que apoiam aquilo que é certo, que estão do lado das pessoas para mostrar, para lutar pelo aquilo que é certo, mas as duas acabam funcionando muito como acessório. Elas apoiam o homem enquanto ele luta pelo que é certo. Assim, existem poucas cenas delas mesmo emancipadoras, assim, sabe? Tanto a Brie Larson quanto a personagem da Anne Hathaway, que, aliás, Anne Hathaway interpretando a esposa caipira já virou um padrão, né? Então é isso, eu acho que os dois filmes são bons filmes, são filmes que contam muito bem as suas histórias reais, que são extremamente poderosas, mas que são também ancorados pela força dessas histórias e que talvez não seriam filmes inesquecíveis. Talvez eles sejam filmes esquecíveis de qualquer forma, mas eles seriam ainda mais se eles não tivessem essa história real como background, assim. Então, quero saber também o que vocês acham, se vocês também acham que as histórias reais acabam naturalmente dando mais peso pro filme. Eu fiz uma pesquisa e eu estava vendo que desde os anos 2000, os Oscars de melhor ator e atriz, né, foram 21 estatuetas para cada categoria. 12 atores dos 21 ganharam Oscar por interpretar pessoas reais e 10 atrizes entre as 21 ganharam por interpretar personagens reais. Então, acho que isso mostra um pouco quanto essas histórias realmente são mais valorizadas, né? E é isso. Me fale se você já assistiu o filme, o que você achou. Me siga lá nas redes sociais pra gente comentar sobre outros filmes também, sobre a gente comentar sobre outros assuntos. E é isso. Volto sempre.